A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, mais um devocional, onde estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, trazendo ao nosso coração a palavra de Deus para que possamos vivê-la e para que possamos vivenciá-la e testificar dela aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, declarando todos os dias que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Que se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm a mesma necessidade que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Não esquece nos comentários deixar o teu a tua dúvida, se caso você tiver, seu testemunho, se você quer testificar de algo que Deus tem feito através da sua vida por conta do que você tem aprendido no canal. Ou você pode simplesmente deixar a sua paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 24 do livro de Jó. Amém? Aonde nós mais uma vez vamos ver Jó falando as palavras que estavam no seu coração. Mas a gente vai ver algo um pouquinho diferente. Então, observa bem essas palavras de hoje. Aleluias. Visto que do Todo-Poderoso se não encobrirão os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites renovem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam, empenhou o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra junto se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a sua presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele encoberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestes e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem os azeites, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que opõem-se à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adultério aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas minam as casas, que de dia assinalaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles e os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá à luz e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos dele. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Aleluias, glória a Deus. Você vê aqui que Jó está contestando que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo na vida. Mas no final ele analisa e diz quem poderá ocultá-los da mão de Deus? Quem poderá livrá-los do juízo do Senhor? Pode ter certeza, nessa terra nós temos
algo muito forte, independente se você é cristão, se você é ateu, se você é muçulmano, independente, todos colhemos exatamente o que plantamos. Não existe religião, credo, raça, não existe sistema monetário que fale a respeito disso. Você colhe exatamente o que você planta. Mas uma coisa a gente tem que entender, que a nossa colheita depende da terra que a gente planta, né? Que muitas vezes essa terra, ela não é boa para determinado tipo de vegetação, mas ela é boa para outros tipos de vegetação. Então, o que nós vemos, o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que no mundo em que nós vivemos, brotam facilmente a iniquidade, a mentira, o engano, a concupiscência da vida, né? As razões que elevam os males, eles brotam com mais facilidade. Já coisas boas, elas precisam de mais cuidado. As coisas boas, elas precisam de mais adubo, elas precisam de ser mais regada, elas precisam de sol, né? Enquanto a erva daninha não, caiu uma aguinha, ela já está ali brotando e ela enche tudo, né? Então, uma coisa que nós temos que entender, o que você planta aqui depende também da terra que você plantou. Nós estamos vivendo num mundo de impiedade. Não pense que você vai receber aplausos e tapinhas nas costas porque você está fazendo o que é certo perante a palavra de Deus. Não. Muito pelo contrário, às vezes você pode ser entendido como uma pessoa boba, uma pessoa fácil de ser enganada. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, é tão tolo. Por que ele faz isso? Por que ele assume esse compromisso? E muitos até zombam da gente por assumir esse tipo de compromisso com Deus. Mas eles verão a nossa colheita. Embora a nossa colheita ela possa parecer pequena, né? Se você observar esse jardim, ele já existe há uns anos. Mas a terra aqui, ela não é boa para tipo de planta de jardinagem. A terra aqui onde eu moro, ela é boa para mangueiras, cajueiros, para esse tipo de vegetação. Você vê que aquela mangueira, quando a gente começou, ela era bem pequena, ela está enorme. E a gente vê aqui plantas que foram plantadas aqui, né? Nesse período, elas crescem menos, mas elas não deixam de ser verde, elas não deixam de dar suas flores, elas não deixam de gerar os seus frutos. Então não desista. Não desista jamais porque está demorando. Não desista porque, irmã, se a terra não é boa, por que eu vou ter o trabalho de plantar? Porque você quer embelezar, porque você quer colher, porque você quer desfrutar daquela semente. Embora a terra não seja apropriada, mas coloque nessa terra o adubo do céu. Coloque nessa terra o adubo da oração. Coloque nessa terra a água da palavra. Coloque nessa terra a luminosidade do Espírito. E você verá que ela gerará flores, sim. Mesmo uma planta que ela não é adaptável àquela terra, ela vai gerar, porque você perseverou. Tudo está na perseverança. Agora não fique imaginando que vai ser fácil. Hoje eu vou colher uma mangueira e ela vai ser que nem um pé de feijão, já vai sair. Não, precisa de tempo. Precisa de um cuidado. Precisa de uma determinação da minha e da sua parte. Você vê que Jó aqui, ele estava... A gente até pensa que Jó, ele estava confirmando, né? Tudo que os amigos dele estavam dizendo. Que o ímpio isso, aquilo. Mas não. Ele só estava declarando que ele sabia de tudo aquilo. Ele tinha consciência de tudo aquilo. Mas eu trago lá aquela palavra que Jó trouxe aqui no capítulo 22. Aleluias. Que ele sabia, aleluias, quem era o Redentor dele. Ele sabia, né? Deixa eu ver aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não foi no 22. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele diz que ele confia no Senhor. Foi um capítulo aqui, gente, que a gente leu, né?
que ele sabia quem era o Redentor dele, o Consolador dele, né? Eu acho que foi ali antes, dele 16, 17, mas a gente viu Jó dizendo assim que ele sabia que Deus poderia julgar a causa dele e inocentá-lo. Jó sabia quem ele era. Meus irmãos, não perca a sua identidade por causa dos outros. Muitas vezes as pessoas querem te moldar. Muitas vezes as pessoas querem ditar como você deve agir, como você deve ser, os sentimentos que devem brotar no seu coração. Não permita isso. Você tem que ser moldado pelo Espírito Santo, você tem que ser moldado por Deus e não por pessoas. Pessoas são falhas, pessoas erram. Pessoas acham que são os donos da verdade, mas na realidade elas são enganadas pelas suas próprias concupiscências. Muitas vezes as pessoas olham para nós e querem colocar em nós as fragilidades dela e querem trazer para nós as soluções que era para ser trazidas para a vida delas. Você está entendendo? Então não permita-se ser moldado pelo mundo, mas seja moldado por Deus. Não permita que a dificuldade da terra que você está plantando venha mudar as tuas perspectivas, a tua fé, a tua esperança. Não. Foca na tua semente. A tua semente é boa. Você é terra boa. Amém? Então persevere. Mas, irmã, eu tenho sofrido muito. A minha batalha tem sido grande. Começa a declarar a sua vitória. Abraça as promessas que você tem. Em nome de Jesus. Ai, mãe, isso vai mudar as coisas de uma hora para outra? Não vão. Mas eu tenho certeza, eu testifico. É por isso que eu peço às pessoas para deixarem o seu testemunho aqui no canal. Por quê? Porque testemunho, gente, gera vida. É importante você deixar seu testemunho. Irmã, eu estava passando por isso, foi muita luta, foi muita adversidade, mas eu venci. Eu estou passando por outro deserto, mas aquele eu venci. Em nome de Jesus. Para de olhar apenas para o deserto que você está vivendo. Começa a olhar também para os que você já venceu. Isso é importante para que a sua fé seja alimentada. Em nome de Jesus. Porque às vezes as pessoas trazerem testemunhos para a gente... Aí, mas foi porque foi fulano é diferente. Não tem nada disso. Você está entendendo? Escreva para você os seus testemunhos. O que Deus já fez na tua vida. E começa a te lembrar que esse deserto não é nada para o teu Deus. Lembra-se do que Davi fez? Quem é esse circunciso que se levanta contra o povo de Deus? Você está entendendo? Não é a perspectiva do que tu está vivendo, mas é a perspectiva como você olha para a situação. Eu vou desistir do jardim porque a terra não é boa. Não, eu não vou desistir, eu vou continuar dando adubo, vou continuar mexendo a terra, vou continuar aguando. Não importa se não vão ficar aquelas plantas frondosas como são em outras terras, não. Mas importa que eu tenho as plantas que eu quero. Você está entendendo o que eu quero dizer? Importa que eu estou perseverando e que eu confio no meu Deus, em nome de Jesus. Pode um galho quebrar, pode parecer que ela está morrendo, mas eu vou perseverar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Bote isso no seu coração. Tenha essa perspectiva. Jó aqui falou várias coisas e ele disse, eu entendo. Eu entendo tudo que vocês estão dizendo. Eu entendo que o ímpio não prevalecerá. Eu entendo que por mais que pareça que não vai acontecer nada de ruim com eles, eles são como pó. Eles vão desaparecer da terra. Eu entendo tudo isso. Mas, aleluia, ele termina dizendo, se não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Ou seja, ele está dizendo, eu sei tudo o que vocês estão dizendo, mas sei que eu também sou inocente de tudo que vocês estão falando. Não deixa ninguém te convencer que você é o que você não é. Amém? Em nome de Jesus. Tenha consciência de quem você é. E não deixa ninguém mudar a tua visão a respeito de você mesmo. Deixe que o Espírito Santo te molde. Agora, se Deus disser, você tem que mudar, você está com isso não é legal, isso te faz evitar de vencer. Deixe o Espírito Santo te moldar. Pessoas, sempre que alguém tenta mudar alguém, ela só faz uma coisa. Isso é comprovado na psicologia, sabe? Ninguém muda ninguém. O homem não tem o poder de mudar ninguém. Nem a si mesmo. Mas é mais fácil ele destruir a pessoa. Amém? A gente só faz com que as pessoas piorem. A gente não tem um dom de melhorar ninguém. Agora, o seu testemunho tem um dom de melhorar as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Então, viva a sua fé. Por mais fraco, por mais
desmotivado, por mais que a sua cabeça esteja cheia de coisas, porque tem dias, assim, gente, que a gente acorda só a misericórdia, né? Tem dias que a gente não tem motivação e começa a vir. A gente começa a dar ouvido, sabe? Tem aquele hino que diz assim: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silencie todas as vozes, menos a de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E você prevalecerá para a glória do Pai. Glória a Deus. Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra que nos mostra, Senhor, que nós temos consciência, sim, de que o mundo jaz no maligno, que o ímpio tá aí fora pintando e bordando, e que muitas vezes parece que não vai acontecer nada, Senhor. Nós estamos vivendo justamente essa perspectiva que Jó está falando aqui. A gente vê a depravação, a gente vê... Oh Deus, mas se a gente parar para pensar, a gente vê que existem consequências. E que não são boas. Senhor, estão tentando fazer com que o errado seja certo e que o certo seja errado. Estão querendo, Senhor Deus, transformar a libertinagem em liberdade e dizer que está certo e não está. Não deixa, Senhor, ninguém moldar nossa mente, nosso coração. Mas que possamos, Senhor Deus, ficar na perspectiva, Senhor, de que realmente, aleluias, nós estamos com a Tua mão estendida sobre nossas vidas e o Teu amparo, Senhor, frequente no nosso viver. Que possamos, Senhor, ser moldados por Ti, ter o Teu caráter, ser como Ti, alinhados em Ti e não aos homens, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os que estão nos cadernos de oração. Abençoa os que oram comigo. Abençoa, Senhor Deus, todos os que estão aqui, Senhor. A cada vídeo, meu Deus, Te buscando, Te adorando, Senhor. Que o Senhor possa moldar. Senhor, tira da nossa boca palavras de derrota. Começa a trazer, Senhor, a memória que nos traz esperança. Para que possamos vencer. Dá-nos a Tua bênção, livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação, acidente, enfermidade. Livra-nos dessas moléstias que estão aí fora. Livra-nos, Senhor Deus, de toda seta do inferno e obra maligna. E que Tua bênção, que não acrescentadores, esteja sobre nossas vidas. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. E lembre-se, os homens não têm o poder de te moldar, mas o Espírito Santo tem. Os homens não melhoram ninguém, só pioram. Mas Deus, Ele nos aperfeiçoa. Amém? O Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.